Boa noite a todos, bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Boa noite aos nossos amigos do Instagram, da internet, que estão sempre nos acompanhando toda semana. Bem-vindos a mais uma noite de aprendizado, de palestra. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece de abertura. Gostaria que todos então fechassem os olhos, colocassem-nos numa posição confortável nas cadeiras. Vamos nos desligando de todos os problemas externos e vamos nos ligando ao plano maior, aos amigos espirituais a quem somos agradecidos. Esses nossos amigos que desde as primeiras horas desse dia vêm preparando esta casa, esse ambiente, para que possamos mais uma vez nos reunir para uma noite de aprendizado dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Vamos agradecendo aos nossos mentores, ao mentor dessa casa fraterna, agradecendo a Jesus, o nosso mestre, por todas as lições deixadas no seu Evangelho de luz. E assim, subindo as esferas maiores, vamos agradecendo a Deus Pai Criador, Senhor de todas as horas, a quem somos eternamente agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui encarnados em aprendizado. E assim, nessa sintonia de gratidão, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite então, mais uma vez, bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Tem alguém que está pela primeira vez nessa casa? Levante a mão, por gentileza. Bom, muito obrigado, sejam bem-vindos à nossa casa. Qualquer dúvida, só nos procurar no final dos trabalhos e a gente pode esclarecer tudo para vocês, tá bem? Apenas lembrando que nós temos palestras, então, toda segunda-feira às 14h30, terças às 20 horas e quartas às 20 horas, sendo que segunda e terça nós temos tratamento e na quarta entrevista. Qualquer informação maior, vocês podem se dirigir à secretaria, aqui no andar de baixo. Com certeza vão estar informando a vocês toda a rotina da nossa casa. Mas também poderá tirar dúvida no WhatsApp da casa, que é o 3644-8610. É só entrar em contato pelo WhatsApp da casa e com certeza a dúvida de vocês vai ser tirada. Qualquer dúvida, esclarecimento, estaremos à disposição, tá bem? Mais alguns avisos. Nós estamos com um saldão no Bazar Fraterna de roupas com desconto de 50%. Então esse saldão vai até o dia 6 de julho, né? Na próxima semana. Então aproveite esse saldão, vai ser bem bacana, tem coisas bem interessantes ali. Temos também a promoção dos livros do Sebo, um livro por R$5, 2 por R$7 e 3 por R$8. Também essa promoção vai até o dia 6 de julho, próxima semana. Uma ótima oportunidade para vocês presentearem alguém ou mesmo presentear vocês mesmos, né? Algum livro que vocês queiram. Nós queremos agradecer também a todos que colaboraram com a campanha do agasalho neste último sábado, agora que nós fizemos a entrega dos cobertores dos agasalhos. Foi incrível, foi muito bacana. Foi maravilhoso, queremos agradecer muito a ajuda de todos.
foi um sucesso, graças a Deus, e pretendemos repetir, né, esse sucesso agora no mês de julho, mas nós vamos informar para vocês a data direitinho. Enquanto isso, a gente continua aceitando então os agasalhos, cobertores, quem puder contribuir, para que a gente possa então fazer mais um sábado como esse que passou, sempre confortando e aquecendo a tantas pessoas na rua, né, que estão nesse frio, que estão passando frio. E aí temos mais um recadinho aqui: doe 1 quilo de alimento não perecível e troque por uma peça de roupa do bazar ou um livro do sebo. Então olha lá o pessoal de eventos fazendo campanha. Vocês trazem 1 quilo de alimento não perecível e vocês vão trocar por uma peça de roupa do bazar ou um livro do sebo, tá bem, gente? Tá aqui nossas campanhas, nos ajudem, a nossa casa está sempre precisando de ajuda. Não só dessa ajuda, mas também se você está interessado em trabalhar na nossa casa, também será muito bem-vindo. Vocês podem nos procurar, aonde vocês desejarem trabalhar, venha conversar com a gente pode estar direcionando vocês. Estamos sempre, a toda hora, precisando de voluntários aqui na nossa querida Casa Fraterna, tá bem? Bom, e agora eu vou passar para o nosso palestrante de hoje, nosso querido Palhares, que prontamente aceitou o convite. Então a gente agradece mais uma vez por você estar sempre nos ajudando. Eu que agradeço. Muito bem. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos que estão nos assistindo pelo Instagram. É Instagram, né, Sá? Isso, pelo Instagram. Então o pessoal de fora, alguns amigos que acompanha a gente de outros estados, de outro país até, né? Amigos meus ficam sabendo. Então é uma coisa muito boa. A internet bem usada é maravilhosa, né? Queria saudar aqui minha amiga Leninha, meu amigo Rui, que o Rui sumiu, desapareceu, agora ele voltou, não sei, né? Acho que está com medo da pandemia. A Samanta eu vejo sempre, o André também. Então o pessoal dessa casa aqui, que é minha casa, né? Que é minha casa. Comecei aqui. Muito bem. Quando o André me convidou a fazer a palestra, eu dei um tema para ele assim. Falei, eu estava lendo um livro aqui, eu falei, vou falar sobre solidão. O tema ficou solidão. Isso foi quando eu falei com o André. Aí anotei na minha agenda e tal, ele também marcou lá, tudo certo, tudo beleza. Quando foi anteontem, segunda-feira, e bateram na minha porta e era o IBGE. Olha, o IBGE, há quanto tempo que eu não vi o IBGE, né? Um rapaz, um jovem, com aquela roupa do IBGE, com aquele crachá e tal, né? Aí eu subi e falei, opa. Eu falei, IBGE vai fazer pesquisa? Ele falou assim, não, assim, eu estou fazendo a parte de mapeamento, que é o CEP, que eles chamam, né? Aí, o senhor mora aqui há muito tempo? Eu falei, só 68 anos, né? Ele falou, então eu não preciso nem fazer o resto, o senhor vai me ajudar aqui. E aí, realmente, ficamos 45 minutos conversando, né? E eu falo pouco, né? Eu sou uma pessoa que fala muito pouco, né? Então, começamos a nos identificar. Aí ele pôs um mapa na minha mão lá para eu decifrar para ele as ruas que tinha, como é que ele fazia e tal. Explanamos tudo e tal. E aí começamos a bater papo. Um jovem rapaz de 25 anos, começamos a conversar. Por fim descobriu que ele era espírita, né? Ele era espírita kardecista e ele mora perto da Casa do Caminho, numa ruazinha perto lá. A Casa do Caminho, falei, você pode trabalhar lá. Ele falou, puxa, eu tenho vontade. Eu falei, então você vai lá, vai procurar a pessoa assim, tal. Eu já vou indicando, já vou arrumando serviço logo, né? Parece que eu sou assistente social, já vamos arrumando aí. Muito bem, aí começamos a conversar. E ele me falou uma coisa, veja, eu já tinha marcado o tema, né? Já estava marcado o tema, solidão, né? Aí ele me falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu também notei quando eu comecei no Espiritismo. Ele falou assim, é engraçado que o senhor faz palestra e tal. Eu falei, então, explica para mim uma coisa. Quando a gente começa dentro do Espiritismo, a gente perde os amigos. Ele falou, a gente fica muito sozinho. Olha, que coisa interessante, né?
E eu falei para ele assim: pois é, eu também passei por isso, passei pela mesma coisa. Não é que você perde os amigos, é porque a sua mente começa a ser direcionada para assuntos edificantes. É o contrário do que você pensa. A conversa fora de coisas que vão te influenciar para o lado bom, que vão te elucidar diante de certas situações da vida e tudo mais, já não te interessa mais. Ele falou: é isso mesmo. Então há uma diferença. Eu falei para ele: então, mas tem um macete nisso tudo que eu utilizei, né? Estava até falando com o André agora há pouco, né? O que é? Que você substitui as amizades de um lugar para outro. Eu, por exemplo, com 18 anos eu entrei aqui, né? 50 anos atrás, e eu era o guitarrista da Missa da Juventude. Muita gente aqui sabe disso, né? Aquele tempo a Missa da Juventude lotava, lá na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, né? Anos 68, 67, né? E eu tinha 15 anos, eu era um garoto quando eu comecei a tocar, né? Lá. E então eu tinha todos os amigos, né? Me lembro que naquela época, tem algum corintiano aqui? Tem, com certeza, né? Me lembro que naquela época o Corinthians se concentrava lá no Maria Eugênia, lá embaixo na chácara do Roberto Franco. E de domingo, 10 horas da manhã na nossa missa, eles iam todos na missa. Você vê que eles rezavam, mas não era campeão, não tinha jeito, né? O problema era com eles mesmo, não era com... né? E eles iam na missa, todo mundo, na época o Rivelino, não sei mais quem, ia tudo na missa. E eu adorava aquilo, porque as meninas, posso falar hoje que a Cecília não está no Instagram, com certeza, né? Então eu posso falar, né? As meninas ferviam, né? Imagina, eu tinha 15 anos, 16, a gente gostava, né? A gente tocava guitarra assim, olhando pro padre e olhando pro... Lotava a missa. Quer dizer, o que eu tinha de amigo, 15, 16, 17, com 18 anos fui pro exército. Pedia licença no exército para tocar, para vir tocar, para não perder a missa. Imagina, eu fui criado ali, né? Nasci ali, meu pai, minha mãe e tal. Rapaz, de repente, a Cecília já era minha amiga na época, começamos a namorar. E ela me falou desse negócio de mediunidade, que eu não entendia bolufas. Para mim era tudo macumba, né, Rui? É macumba. Falou espírita, essas coisas é macumba, né? Aí ela começou a me explicar, que ela também não entendia muito. 18 anos, hoje eu sei que eu era um menino. Na época eu era um homem, né? Oh, eu sou homem, né? Hoje eu sei que eu era um menino, não sabia nada, né? Mas aí, essa identificação começou a crescer. Automaticamente eu comecei a frequentar aqui, eu fiz assim, né? Ó, isso em fim de 72, começo de 73. Você não tinha nem nascido. Samanta é menina, tudo. Então veja bem, em 75 nós nos casamos, eu e a Cecília. Então até hoje ela aguenta uma bucha brava, né, Rui? Porque você não sabe o que eu aguento, viu? Mas aí nós nos casamos e o coral que cantava aqui, André, foi cantar lá no meu casamento, na igreja, porque eu tive que casar na igreja, senão minha mãe e meu pai eles tinham um infarto lá e caía duro lá, assim como meus filhos tive que batizar tudo na igreja, porque o que eu ia fazer? Eu falei para a Cecília: bom, o nosso entendimento hoje nós podemos fazer, não tem problema nenhum, né? E fizemos. Mas nós nos casamos em 75. Quando eu me casei, eu convidei um monte de amigos lá, aqueles amigos do casamento, mas já convidei amigos daqui, que foi o coral inteiro no meu casamento, na festa que teve, tal. Muito bem. Fizeram assim, ó. Houve uma separação, porque o papo, a amizade, a conversa já não tinha mais sentido. Então eu e a Cecília, nós nos sentimos um pouco sozinhos. Porém, nós armamos novas amizades aqui nesta casa, não é? Então tinha amizade aqui. Começamos a fazer o quê? Começamos a sair com o coral, que a gente cantava no coral. Começamos a visitar orfanatos, começamos a visitar lá Pirapitingui, os rancenianos, os leprosos. Começamos a cantar lá, levava o violão, cantava para a turma na enfermaria. E começamos a fazer um trabalho social. E superou tudo isso, não é? Mas isso é característico desde o tempo do Cristo Jesus, não é? Então por que eu estou falando isso? Porque está escrito aqui. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Olha que coisa interessante. É do livro Fonte Viva, espetacular esse livro, né? É do espírito de Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier, nosso querido Chico. Chama-se Solidão.
Então ele faz um pedacinho que ele escreveu, que o Paulo de Tarso, aqui foi Mateus quem escreveu, né? Um dos evangelistas. Então ele fala assim: o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? Está perguntando de Jesus. Que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado, seja crucificado. Por isso que chama solidão. Então vamos lá. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram para trás, né? Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelaram ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti há a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto do calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha, que sustenta a planície, costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição. Em obediência à justiça, recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Olha que mensagem linda que Emmanuel nos traz, como sempre, como todas. Por quê? Porque é óbvio que quando... Aliás, por que eu fiz essa ligação do rapaz do IBGE que foi lá, né? Para que vocês possam entender o meu pensamento. Quando ele me disse aquilo, eu voltei no tempo para mim, para a minha juventude, quando eu comecei no Espiritismo, que teve um desligamento, teve uma separação de amizade. Por quê? É óbvio. Eu saía com os amigos, a gente ia nos bailes, bebia, e namorava, e as meninas, e contava piada suja, e falava palavrão. Era uma fase. Quando eu percebi que tudo aquilo era desnecessário, aquilo já não tinha mais. Começavam a falar, eu já saía fora. E isso desliga, não é? Simples. Tem um ditado muito antigo que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Olha a comparação, é o que está dizendo ali.
não é? Então quando ele fala assim, claro, guardadas as proporções devidas de cada situação, porque ele fala ali que Jesus morreu sozinho, falando na cruz e tudo mais. Jesus não quis que participassem os apóstolos de nada. Pedro chegou a puxar a espada, arrancou até a orelha de um soldado, conta a história. Mas Jesus falou, não, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, não quero violência, porque ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo, porque aquilo seria a marca milenar do que aconteceu, para poder os seus evangelhos vingarem, poder ficar na mente das pessoas, todo mundo chorar. Até hoje, se assiste o filme, a gente chora a situação do Cristo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apenas ele está dizendo que os seguidores, e isso Jesus fala no livro Boa Nova, psicografia do Humberto de Campos, com o Chico também, do espírito do Humberto de Campos, que ele fala no sermão, quando Jesus volta, depois do desencarne, que ele se materializa e vem fazer a despedida, uma espécie de despedida de todos os discípulos, chamamos os 500 da Galileia, está lá no livro Boa Nova, pode procurar, é lindo, a gente chora, não tem como, eu pelo menos chorei muito. É maravilhoso o que ele diz, e essa responsabilidade que ele dá da divulgação do cristianismo dali para frente, daqueles 500 que estavam ali, os apóstolos e mais os 500, ele fala sobre a dificuldade que seria para frente, não é? E hoje trazendo para cá, para os nossos dias agora, exatamente agora, né? Ainda há pouco estava conversando com o Flori ali, né? A dificuldade que as pessoas têm, sem nenhuma dificuldade de seguir em frente, não é mesmo? Então quando eu ia até completar para ele, que eu brinco aqui com o pessoal, já falei isso algumas vezes, né? Eu falo assim, eu não entrei no Espiritismo, foi o Espiritismo que entrou em mim, por isso que não sai. Se eu entrasse no Espiritismo, podia sair, mas como ele entrou em mim, não sai, ele pega firme mesmo e não sai mais. Então isso é saudável para nós, por quê? Porque nós temos convicção do que nós queremos para nós. A doutrina espírita é uma doutrina renovadora para a nossa mente, automaticamente nos renova moralmente, não estalando o dedo, mas à custa de luta. Só que nós aprendemos como lutar, que ferramenta nós vamos ter para lutar, e isso separa a gente do vulgarismo, não é? Isso separa você do vulgar, das coisas que já não dizem mais respeito à sua evolução. Você começa a prestar atenção, não é verdade? E aí em tempo você vai ver, não que você deixe de viver, não, ninguém deixa de viver, nós estamos vivendo todo dia, não é? No nosso local de trabalho, por exemplo, você é espírita e tem 20, 30 lá que não é. Aí você começa a notar a diferença do seu comportamento, da sua vontade de ver as coisas acontecerem e dos outros. E nós começamos a fazer essa comparação, é inevitável isso na nossa mente. E isso que nos afasta das outras pessoas, não é? Por quê? Porque não tem mais edificação na palavra, no comentário deles, não é? Vem discutir coisas que já não diz respeito mais. Nós sempre temos uma carta na manga do lado espiritual para responder, sempre, quem é espírita tem, não é? Ah, mas fulano, o chefe, não sei o que, deixa ele, coitado, vai saber se nós somos chefe dele na vida passada. Já começa com essa argumentação, não é? Coitado, ele está com um cargo pesado, é difícil mesmo. Será que no lugar dele nós estaríamos fazendo a mesma coisa ou até pior? Começa a mudar a mente, começa a mudar tudo, e aí você vai se tornando solitário, a menos que faça como eu fiz, casei com uma espírita desde o começo. Eu brinco com o meu neto, né? O meu neto Gustavo, ô vô, você quer casar com uma espírita? Não vai na igreja evangélica, que você não vai achar nenhuma lá nunca. Vai no centro, fica lá, põe um cartaz lá no centro, vai lá, procura-se uma namorada, tal. Eu brinco com ele. Então é óbvio, o que eu quero para mim? Como que eu vou desenvolver isso tudo? A partir daí, primeiro passo é a doutrina entrar em mim. Qual é a diferença, palhaço, de você entrar na doutrina e ela entrar em mim, ela entrar em você? A diferença é que quando ela entra em mim, ela não sai. Então ela me pega no amor, ela me pega na lógica das explicações, porque a doutrina espírita é 100% lógica, né? Primeiro de tudo, aliás, estava lendo acho que é o Evangelho de domingo passado meu, lá em casa estava lendo sobre isso. A lógica
do Cristo, quando fala da reencarnação. A reencarnação é a lógica da bondade de Deus, porque nós somos criados ignorantes e nós não paramos de evoluir. É muito lenta a nossa evolução, até um certo ponto. Depois nós podemos dar passos mais largos. Quando que nós podemos dar passos mais largos? Quando nós passamos a entender a doutrina. Por isso chama-se doutrina dos espíritos, não é? Então, doutrina dos espíritos. Por quê? Porque é um desenvolvimento natural. É um desenvolvimento natural que Deus colocou para nós. Então, há discussão em torno de certas coisas. Por exemplo, de onde vem o homem? De onde vem? O homem vem do nada, do zero, do verme. Nós somos seres evoluindo milhões, bilhões de anos. Há quem não acredita nisso? Leia Kardec. Leia Kardec, não é? Outro dia eu vou fazer uma palestra na Casa dos Caminhos, tem uma discussão lá, viu, Rui? Aliás, estão falando aí que um homem já pode ter sido cachorro outra vida. Eu falei, quem disse que não? Aliás, tem homem que é cachorro até hoje, né? Mas não é esse caso que nós estamos falando aqui, né? Brinquei com eles, né? O animal evolui para ser um ser inteligente? Óbvio. Deus não cria nada para ficar parado. Absolutamente nada. Deus cria tudo para evoluir. Tudo. Absolutamente tudo. Ou você acha que Deus vai criar um cãozinho para ficar sempre cãozinho? Sempre tomando burdoada. Sempre, acabou, para de latir. Né? Não. Tem que ter amor. Por que fala do amor dos animais, dos bichos e tal? São os nossos irmãos. Tem até música falando sobre isso. Não é? Então, Deus não para de criar. E a evolução não para de acontecer, queiramos nós ou não, admitamos nós ou não. Eu não sou ninguém para falar, isso daí não faz sentido. Muito prazer, desce, fora, vai pegar outra época, não é verdade? O que me leva a crer nisso tudo? O que eu assisto hoje. Por isso que eu falo que é a lógica. É a lógica. O que eu assisto hoje? Bom, hoje eu assisto palestras e coisas que dizem que o Cristo veio para a Terra, veio nascer na Terra como um ser físico, marcando a época de que o planeta Terra estava saindo do primitivo para passar para provas de expiação. Bom, então tá. Quanto tempo faz isso? 2000 e poucos anos. Muito pouco tempo que nós saímos do... Era tudo homem das cavernas. Pouco tempo. Aí fala dos espíritos que vieram alavancar a Terra, não é? Os espíritos que vieram alavancar a Terra, que vieram de outro planeta. Muito prazer. Que planeta era esse? Chamava-se Capela. Aí, como é que a gente faz uma avaliação do que era isso? Como eles eram? Eles eram igual a Terra hoje, que vai sofrer uma transformação moral. Quem se adapta fica, quem não se adapta até logo. Vai pegar um planeta que está em início. Deus é sábio, né? Então pega um engenheiro que tem uma inteligência maravilhosa, mas é mau caráter. Ele vai construir lá no mundo primitivo, porque ele vai ter que se virar. Se vira aí, velho. Você vai morar numa tapera, no mato, onde você quer morar? Não, eu sei como é que faz isso aqui, deixa comigo. Ele fabrica o tijolo, ele descobre o cimento, ele descobre a areia, e assim evolui aquele planeta que está começando. É assim que funciona. Olha a lógica da vida. Vamos olhar para trás, 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás, aqui do nosso país. E vamos prestar atenção o quanto evoluiu tudo isso, né? Não é verdade? Há 100 anos atrás nós tínhamos um carro, um automóvel que para ele pegar o motor fazia manivela assim, né? Quem assiste a novela O Cravo e a Rosa vê lá, né? O Petrúquio. Então era né? Hoje nós estamos falando em carro que vai voar. Já está pronto o projeto individual. Sai daqui, vai embora, né? Já está pronto. Carro elétrico já está aí rodando. O homem, com a sua inteligência, é maravilhoso isso. Deus quer isso realmente de nós. Então, como eu posso dizer que era igual? Não. Então, esse planeta está atingindo um ponto que ele está saindo de uma situação para caminhar em outra moral, não é? Que chama-se regeneração, que foi
esse planeta Capela, há não sei quantos mil anos atrás, passou por essa reforma. Então esses espíritos foram todos. Aí eu fiquei muito, né? O Geraldo Lemos, né? Querido Geraldinho, muita gente conhece, que era muito amigo do Chico Xavier, vivia grudado com ele. Diz que o Chico Xavier dizia que ele era um daqueles generais que apertou o botão da guerra nuclear em Capela. Olha, o Chico Xavier, um amor de pessoa. Essas coisas que animam a gente, né, Rui? Fala, não, ainda tem a salvação, né? Veja, gente, tudo isso é evolução. E o ser não para de evoluir. E também não para de errar, né? Vai errando até atingir um certo ponto que não erra mais. Então, quando se fala da solidão, da transformação de uma coisa para outra, que você, no caso do cristianismo, de Jesus e tudo mais, por que dá essa solidão? Porque você já começa a se distanciar do supérfluo, daquelas coisas que não dizem mais nada, aquelas coisas que não te elucidam mais, que não servem mais para... As palavras já não encaixam mais, não servem mais, não é? Então a gente vai se afastando disso tudo, é natural, e vamos buscando na nossa mente a satisfação do preenchimento daquilo que nós queremos saber, ou seja, evoluir, porque o nosso espírito nada mais é em nós do que o cérebro. O ser que pensa em nós é o espírito, tá certo? O resto é matéria. Onde se concentra toda a energia do nosso organismo? No cérebro. Então o espírito está aqui. Eu tenho sede de aprender, eu tenho sede de conversar, de bater papo, de trocar ideia, falar sobre espiritismo, sobre reencarnação e tal. Faz um curso e discute, e pergunta e responde, e é isso que precisa acontecer na realidade, não é? Porque nós estamos no tempo disso. Quando Jesus esteve aqui, ele conversava esses assuntos com os apóstolos, mas não podia falar com o resto. Se ele falasse com o resto, ele tinha morrido antes. Que isso? Você é louco? A reencarnação, que isso, né? Entendeu? Então, hoje, 2000 e poucos anos, 2021, 22 anos depois do Cristo, que ele nasceu aqui e foi embora, nós ainda não conseguimos colocar na cabeça de todas as pessoas esse sistema reencarnatório e tudo mais. Emmanuel tem uma mensagem que ele fala sobre isso. Ele fala que se todas as pessoas da Terra entendessem da reencarnação, acabaria o problema, não é? Porque o político lá que rouba a merenda escolar, ele iria saber que através da reencarnação ele vai ter que pagar cada feijãozinho que ele roubou, né? Cada arrozinho e feijãozinho. Ele próprio vai pedir isso, que não é castigo de Deus, porque ele só vai alcançar determinado ponto a hora que ele ficar livre disso na memória espiritual dele. Para ele se livrar da memória espiritual, só ele passando por aquilo que ele proporcionou. Olha que justiça. Deus é brabo, Deus castiga. Eu temo ao Senhor. Não temo nada, eu tenho amor por Deus, porque Ele me respeita como ser que estou no caminho evolutivo e que preciso resgatar tudo que eu fiz de errado no passado, em outras vidas, para poder colocar em prática no sentido contrário, agora dessa feita, o bem. Então aí está a diferença quando nós começamos a pensar, a raciocinar desta forma. Nós saímos do lugar comum e começamos a pensar e meditar de maneira diferente. Então é automático que as pessoas que nos cercam se afastem. Eu vejo dentro da minha casa, eu sou espírita há tantos anos, 50 anos eu e a Cecília, e eu vejo que a minha irmã, que é acima de mim, ela é católica, diz que é católica, vai na missa uma vez por ano, né? Então ele fala que é católica, né? Os católicos, eu falo para as pessoas assim, eu fui católico, de verdade, né? Eu trabalhava na igreja, fazia tudo pela igreja. Então, agora, o catolicismo abraça muita gente, por quê? Porque afrouxa, a corda é afrouxa. Pecou, ajoelha ali no confessionário, conta para o padre, ele faz assim para você e você está perdoado. O que é isso? Que Deus é esse? Está brincando com Deus? Né? Então a gente aprende uma série de coisas. Bom, a minha irmã, ela vai em casa almoçar de domingo, que ela é sozinha, e ela mora lá no Sumaré, e aí ela vem almoçar em casa. Aí uma conversa, outra conversa, entrou qualquer coisa que eu tenho chance de falar do espiritismo, ela já sabe que eu falo, ela sabe que eu faço palestra. Aliás,
Tem amigas dela que são espíritas que falam: ô, seu irmão faz palestra, eu já assisti palestra do seu irmão, tudo. Mas ela não quer saber. Mas eu também não estou nem aí, eu não fico enchendo picuada em ninguém. Não, você tem que ir no centro? Não, eu não. Vai quem quer, né? Então, aí eu tenho aquela oportunidade de falar alguma coisa relacionada sobre o assunto que está sendo discutido, mas que pode entrar a doutrina como elucidando aquela conversa. Na hora ela muda de conversa, mas na hora sim. Eu já faço de propósito, eu olho para a Cecília, está na pia, às vezes a Cecília olha para mim e fala assim, dá uma olhada, quem diz, já entendi. Eu dou risada. As pessoas fogem, então como é que você vai ter? Como é que você vai desenvolver um assunto? Como é que você vai falar de coisa com pessoas que você conhece, que você tem o conhecimento e a pessoa não tem? Né? Só se a pessoa for bastante humilde, que está com o pé na doutrina entrando e quer saber, está com sede de saber, aí você se comunica mais, como já aconteceu com vários amigos meus, né? Surpresa para mim, eu nem sabia. Chegar para fazer uma palestra e ter pessoa sentada que é meu amigo desde sempre, né, que está começando no Espiritismo, e eu ficar muito feliz, e eu mostrar essa felicidade. Nossa, que alegria de ver você aqui, fulano, fulana, que bom, não é? Então, isso sim, mas salvo isso, há uma separação de planos, vamos dizer assim, não é? Porque, gente, por incrível que pareça, nós estamos aí por volta de 2 milhões, mais ou menos, de espíritas, não é? O Brasil é o país mais espírita do mundo, segundo informações que a gente tem, mas é muito pouco, né? Mas estamos tendo uns interesses aí violentos, está vindo muita gente nesse tempo aqui, porque quanto mais aperta o calo, mais vão procurando, não é? Então, e sem contar aqueles que são simpatizantes, não é? Eu vejo lá na minha casa, sempre na minha casa, né? A Cecília benze criança, só benze criança, bebezinho, tal, ela benze, que o pai dela benzinha, então ela seguiu a carreira do pai, né? Ela pegou o legado do pai e benze criança. Então eu vejo que 99,9% de quem vai lá não é espírita, não é? Mas você acredita em benzimento, não é? E a Cecília usa o termo, né? Vamos lá, vamos dar um passe nesse nenê? Ela fala, a mãe fica meio assim, o que é passe, será, né? Vai pegar ônibus? Não, né? Entendeu? Vamos pensar em Jesus, usa esses termos, que é para chamar. Aí a pessoa começa a fazer pergunta, e ela começa a falar, quantas pessoas dessa nós já levamos 1%? Ah, tem um centrinho ali, tal lugar, vai lá, é o nosso trabalho, é a divulgação. Né? A divulgação não penso que eu falo de espiritismo só dentro da casa espírita, não, pelo contrário, meu trabalho, né? Viajei todo dia com o advogado-chefe lá do escritório, com o motorista dele. O motorista é evangélico e ele é católico, e eu espírita. Aí começamos a conversar. Aí eu pego fácil, para mim é facinho, né? Eu pego na lógica, né? Então o evangélico, o motorista dele, meu amigo, Rosan, falou para mim assim, Panela, você é espírita? Eu falei, sou. Como é que é esse negócio de espiritismo? Falei para ele, como que é esse negócio de espiritismo? Vou dizer para você, Rosana. Ele é igualzinho o negócio do evangélico. Ah, como assim? Falei, por que vocês chamam evangélicos? Ah, porque a gente segue o evangelho. Falei, então, e nós também. Ah, é? Falei, é. Mas não tem esse negócio de... Como é que é esse negócio de umbanda? Falei, não. Então, falei para ele, é que todo mundo diz que é espírita. Falei para ele, mas na minha concepção, o espírita é aquele cristão que desenvolveu um sistema de trabalho em cima de um ensinamento. Esse ensinamento vem de Allan Kardec, né? Aí ele falou assim, mas Allan Kardec era um homem comum. Eu falei, e quem fez a sua religião? Foi Deus, por um acaso? Foi Jesus? Jesus deixou alguma religião? Não deixou. Eu falei, então, o espiritismo também não. Eu falei, agora veja bem, pela lógica do que o Cristo disse, você pode avaliar. Como assim? Fácil. Jesus todo o tempo diz, quando ele curava alguém, um cego, um paralítico, tal, qualquer coisa que ele fazia, a pessoa dizia para ele, Senhor, como o Senhor é bom, e ele dizia, bom é o meu Pai que está no céu. Ele sempre usava isso, ele falava umas frases que eram repetidas, a tua fé te curou, ele falava isso, bom é meu Pai que está no céu. Por que ele dizia, bom é meu Pai que está no céu? Ele estava mentindo para nós? Ele falou, lógico que não. Eu falei, então, como é que pode ele falar que tem um pai bom
que tem um inferno, você fica queimando lá, que é o que você acredita. Mas o inferno existe. Eu falei, existe dentro da sua consciência. Falei para ele. Então, veja a lógica, meu amigo, a lógica, né? Deus não castiga ninguém. É que para você atingir um ponto elevado moral, você tem que se adaptar aos ensinamentos. E aí, para isso acontecer, você pede para passar por coisas. Por isso a base do Espiritismo chama-se reencarnação. O chefe que estava sentado atrás falou, faz todo sentido. Falei, pois é. Falei, é lógica. É lógica. Se Deus é bom, se Jesus veio aqui falar de amor, Jesus veio dar o contrário do que disse Moisés, olho por olho, dente por dente. Jesus veio falar de amor. Como é que alguém pode falar de amor castigando? Jesus foi pregado numa cruz e não estalou um dedo para destruir tudo, para arrebentar tudo. Já pensou se Jesus vibrasse contrário do amor? Ele destruiria tudo, não é? Então, aliás, isso está no livro dos Espíritos, né? Se Deus quisesse dominar tudo e todos, ele faria robô, não faria? Faz isso, mexia aqui, ceia. Por que existe a liberdade, o livre-arbítrio, que quer dizer liberdade de arbitrar? Você é seu árbitro, você é seu juiz. Quem é? O que é árbitro? O juiz. Você é seu juiz, você que vai dizer quando chegar na espiritualidade, puxa, podia ter feito tal coisa e não fiz. Olha o que eu fiz de errado. Pois você vai ter uma chance, volta lá e refaça. É assim, essa é a lógica. Aí você começa a entender por que nós vivemos no mesmo planeta, com pessoas boas, com pessoas más, não é? Com gente que olha para trás, com gente que olha para frente, com gente que te dá a mão e outro que te dá um pontapé. Por que nós estamos vivendo nisso? Porque Deus é injusto? Ou porque nós estamos num padrão vibratório desse planeta que nós estamos, desse país que nós estamos, desse bairro que nós vivemos, dessa casa espírita, onde nós estamos é o nosso padrão vibratório que nos leva. Tá certo? Todos temos obsessores? Temos todos, todo mundo tem obsessor, é claro. Mas quando é que eles atacam? Quando eu permito. Sou eu que abro a porta, vem, entra. Por quê? Porque eu estou fazendo o que não era para fazer. E ele me pega aí. Poxa, mas aí Deus não me protege? Protege. Pega o Evangelho e leia. Orai e vigiai. Mais vigiai do que orai. Então, nós, para sairmos do lugar comum de erros, nós somos lentos. Nós somos lentos. Presta atenção. Nós sentamos para fazer um evangelho de 1 hora? Ninguém. O evangelho, quem faz evangelho em casa é 10 minutos, 15 minutos e tchau. Mas para assistir a novela fica lá 1 hora sentado, não é? Para assistir um jogo de futebol fica lá 90 minutos sentado, xinga pra caramba o juiz, o bandeirinha, o VAR e o sei mais quem lá. Aí nós ficamos, não é verdade? Se for um churrasquinho então com uma cervejinha gelada, passa o dia inteiro. Mas de Deus nós temos limites, não é verdade? Então, quando deixamos o corpo físico, acaba tudo isso, ou não. Aí nós que escolhemos, não é verdade? Não? Como assim? Morre e não acaba o churrasquinho? Não, não acaba. Se você quiser permanecer, você pode se tornar de um espírito comum um obsessor. Você escolhe, é liberdade sua, sabe? Então, essa é a realidade que poucas pessoas querem ouvir. Então, quando nós falamos da separação, quando você começa a ter o entendimento, é isso que eu estou querendo dizer. Essa solidão que se dá é devido a você ter a sabedoria. Os seus atos começam a mudar. Você começa a ver, você começa a enxergar coisas melhores, em situações melhores. E aquelas pessoas que eram teus amigos, que não acompanharam o seu desenvolvimento intelectual dentro da doutrina, dentro de um entendimento melhor, eles ficam por fora. Aí como é que você vai discutir um assunto com uma pessoa? E vai passando. O cara vem lá, você viu lá, nós fomos no baile lá, não sei o que. O que isso tem a ver comigo mais? Nada. Então vai criando uma distância. Aí dá a solidão, não é verdade? Como é que o Cristo não ia se sentir só na cruz? Quem que ia lá defender o Cristo?
Todo mundo queria ver o circo pegar fogo. Não é verdade? É só olhar para o tempo. Isso não é nem religião, viu, gente? Isso é cultura, tá? Isso é ler coisas do passado, aprender coisas como aconteceram, né? Era um jogo político, como tem hoje. Jesus morreu por um jogo político. O que fez Pilatos? Ah, Pilatos lavou as mãos. Isso é papo de católico, né? Me lembro da minha mãe. Ô mãe, quem é esse Pilatos? Eu era menino. Ela falava, Pilatos não teve culpa. Não teve, mãe? Não, porque ele lavou as mãos. Ele perguntou para o povo, vocês querem que mate o Jesus ou quer que solta Barrabás? E o povo preferiu que soltasse Barrabás. E ele lavou as mãos, simbolicamente. Os políticos fazem isso todo dia aqui, lavam as mãos. Não é? Tem um projeto interessante para votar no Senado, na grande e tal. O cara vai lá e fala, não, eu votei assim porque... O que ele está fazendo? Lavando as mãos, está saindo fora. Então a política sempre foi desse jeito, e Jesus morreu por isso. Jesus nasceu numa época em que tinha muita corrupção. Está escrito no Evangelho, pega lá que vocês vão ver. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Tinha muita corrupção, não é? A vida sexual das pessoas corria solta, não tinha moral. A moral era baixa, era uma coisa horrível. Jesus nasceu lá naquele lugar, naquela época, por que motivo? Chegou a hora da transformação do planeta moral. E o que está acontecendo agora? Nós estamos no meio de um vendaval. Ou vocês não perceberam que o mundo está de ponta cabeça? É fácil de ver, né? Hoje nós temos facilidade, a internet aqui, olha. Estou falando para o mundo aqui. O mundo inteiro pode me ver aí, ó, agora, ao vivo e a cores. Claro que eu não tenho essa fama toda, né? Mas pode ver. Então, nós estamos num momento que nós temos informação em tempo real do mundo inteiro. O mundo está vivendo um problema sério. Porque a gasolina no Brasil está cara. Vai lá nos Estados Unidos, que é o país referência, principalmente da juventude. Porque os Estados Unidos... Minha filha mesmo, tá bom, vai morar lá, né? Tem um casal amigo meu daqui, jovens, amigos dos meus filhos, foram embora para Portugal. Vai embora para Portugal, que isso aqui já deu o que tinha que dar. Chegou lá, está desempregado, ferrado, né? O mundo está passando por problemas. Agora, nós temos uma vantagem em cima de todo o resto. Por incrível que pareça, o Brasil tem uma vantagem em cima de todo o resto. Por quê? Porque aqui foi instituída espiritualmente a pátria do Evangelho. Será que tem alguma diferença? Ou não tem? É lógico que tem uma diferença. Nós estamos ligados ao Cristo Jesus. Nós estamos ligados a Deus, o nosso Pai. Entendeu? Não vamos passar... Não, vamos, lógico que vamos. Nós estamos no mesmo barco que os outros, nós somos iguais. Porém, a proteção divina não tem nada que pague. Não é? Vamos passar bocado ruim? Vamos, porque nós temos conta para pagar ainda. Nosso cartão de crédito não está estourado, nós estamos parcelando. Mas é mais suave, né? Jesus, em vez de 60 meses, faz 120 para mim. Parece a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, Samanta? Faz aí um acordozinho. Assim é Jesus conosco. Nós temos todo o tempo para pagar nossas contas. Agora, uma coisa eu digo para vocês, sem medo de errar, gente. É preciso muita dedicação. Não deixe dispersar o pensamento em coisas bestas, em coisas bobas, sabe? Quem quer realmente ir para frente, vai, tranquilo. Não estou aqui para pôr medo em ninguém, nem nada disso. Mas vamos parar de... Vamos dividir o nosso tempo, pelo menos dividir o nosso tempo. Entre o lazer comum que nós estamos acostumados e as coisas mais sérias. Sabe? Porque os ensinamentos do Cristo é sério, não é brincadeira. Entendeu? E nós não temos o direito de ficar procurando as entidades, seja em que segmento for. Na igreja lá o santo isso, o santo aquilo, que paga a conta, põe o carnê lá que o santo expedito paga, põe não sei o que, sabe? Claro, é óbvio que a gente pede ajuda para a espiritualidade, porque não é fácil viver aqui. Isso é normal em nós pedirmos ajuda. Mas nós temos que dar o troco. Nós temos que dar a nossa parte. Não é? Frase antiga que nós conhecemos: ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que mostrar, não é? Não é verdade? Todo dia passar na igreja, rezar e falar: puxa, eu preciso ganhar na loteria. Todo dia. Até que um dia o santo se encheu, falou pro cara, saiu lá da estátua dele e falou assim: você quer ganhar na loteria? Compra o bilhete pelo menos, né?
Sabe? Como é que eu vou ganhar na loteria se eu não compro o bilhete? Ou seja, como é que eu vou pedir ajuda se eu não estou fazendo por onde eles me ajudarem? Em que vocês podem me ajudar? Se eu não estou fazendo nada. Estou esperando cair literalmente do teto do meu quarto um pacote de dinheiro para pagar minhas contas. Não vai nunca. Agora, se eu provocar, se eu for trabalhar, se eu for desenvolver o meu trabalho, rezando, orando, pedindo para Deus, fazendo a coisa honesta, né? Transparente, então vem, devagarzinho, vai indo, até se ajeitar tudo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas a fé, o amor, a dedicação, isso faz parte da nossa vida. É isso que Deus pede para nós. É muita coisa que Deus está pedindo, não é? Nós vivemos capengando, não é? Principalmente na minha idade, já começa a dor. Eu estava com dor no ciático esquerdo. Eu nem sabia que tinha 2 ciáticos. Tem o direito e o esquerdo, eu não sabia, né? A minha filha é acupunturista, ela faz palestra aqui, a Gisele, né? Gisele é acupunturista profissional. Aí ela começou a fazer acupuntura em mim, cara, sumiu a dor do ciático. Fiquei tão feliz, agradeci a Deus. Um belo dia acordo, passou para o lado direito. Acho que ela mudou de um lado para o outro. Agora eu estou assim. Eu levanto de madrugada para ir no banheiro, levanto assim, né? Parece o pai da Samanta está melhor que eu, velho. Quantos anos tem seu pai, sabe? 72. Então eu falo assim: o que é isso, gente? É coisa que você tem que passar. O que eu faço? Sebo de carneiro antes de deitar. Ué, estou fazendo a minha parte, não é? De vez em quando eu vou tomar um remedinho, um analgésico, estou fazendo a minha parte, não é? Estou doente, o que eu faço? Eu vou no médico. É normal isso em nós. Por que não no resto? Por que não na vida espiritual? Jesus é o médico dos médicos, por que não? Por que eu não vou pedir para ele? Tivemos aí uma pandemia aí, né? Eu fico olhando vocês de máscara aqui, eu falo, nossa, não é fácil ficar de máscara, né? Enche os picuá, né? Mas tá bom. Tivemos uma pandemia ferrada, morreu gente, as notícias, né? Morreu não sei quantas mil pessoas. Todo ano morre não sei quantas mil pessoas, ninguém fala nada. Ou não, ou o planeta está superfaturado de gente aqui. Todo ano morre milhões de pessoas no mundo, porque tem bilhões. Nós já estamos em quase 8 bilhões de pessoas, não é? Então morrem milhões de pessoas todos os anos. Do quê? De tudo. Infarto, de câncer, de acidente, então morre um monte, de assalto, de briga, na guerra, deu um tiro e não sei o quê. Nunca ninguém prestou atenção nisso. Aí na pandemia começou todo mundo a ficar apavorado. Aí eu perguntava para as pessoas, pararam as palestras, parou tudo, né? Até aqui, parou tudo, não é verdade? Continuamos fazendo live. Nas minhas lives eu falava isso. Quando eu entrei no Espiritismo, me falaram que Jesus era o médico dos médicos. Olha só, o médico dos médicos. Alguém está rezando para ele para não pegar essa pandemia, para ficar tranquilo e sossegado? Alguém fez isso? Eu. O Luiz Palhares aqui fez. Eu fiz, peguei o vírus, foi que nem uma gripe para mim, ó. E eu sou idoso, eu tenho 68 anos, tá? O Rui pegou, foi internado. Liguei para ele lá no hospital, Rui. O Rui pegou aquela parte, aquele momento fera mesmo, né? A coisa estava brava mesmo, primeira cepa, né? Então eu falo assim, mas está aqui. A oração, a fé, rezamos por ele rezou, pediu tal, né? O meu cunhado, o Gonzaga, que você conhece, tem 82 anos, foi internado com Covid e saiu. Eu falei, agora foi embora, tchau cunhado, adeus. Que nada, dali uma semana eu estava em casa sambando já. Sabe o que é isso? A fé. Poxa vida, vamos voltar no tempo? Vamos voltar no tempo? O que é pior? Pegar um Covid ou pegar uma lepra? A hanseníase, ela vai caindo os pedaços do seu, não é? Jesus abraçava o hanseniano assim, ó, e quando tirava a mão, estava tudo normal já. Por que ele fazia isso, gente? Por que motivo Jesus fazia isso? Se não mostrar para nós que a fé cura, que a fé te protege. Oh, mas eu não tenho essa fé. Problema seu, vá desenvolvê-la. Onde que se desenvolve a fé? O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala das duas: fé humana e fé divina, não é? Aí a gente vê alguma pessoa que a gente conhece por um acaso que
bem-sucedida na vida profissional, que tem dinheiro, e então fala, esse aí deve estar roubando pra caramba. Ninguém nunca pensou assim, esse cara tem uma fé humana braba. Fé humana, que é aquela que você crê. Está no Evangelho, é só ler, pega lá para ler. A fé divina é a fé em Deus, que me protege na saúde, me protege no dia a dia, quando eu saio para trabalhar, não deixa acontecer nada comigo, né? Não deixa faltar uma comida, um alimento na minha casa, não deixa meus filhos, meus netos, as crianças ficarem com doença muito grave. A gente reza, a gente pede, não é? A gente aplica um passe, não é? A gente faz essa prática. E a fé humana é o humano e o dinheiro, a grana, trabalhar, ser bem sucedido na vida, gerar emprego, fazer empreendedor, o caramba e tal. Isso é a fé humana. Aí eu vou criticar isso? Se isso vem de Deus? Então tem informação que não bate, mas tudo bem, não estamos aqui para discutir isso. O que nós estamos aqui para discutir é justamente isso. Nós, quando desenvolvemos um lado intelectual para o lado espiritual, nós perdemos muitos amigos que não compreendem. Às vezes a gente tenta trazê-los, mas não consegue, porque aqui, como está no Evangelho de Jesus, a porta é estreita, certo? Jesus classificou isso: a porta larga e a porta estreita. Aqui a porta é estreita. Por quê? Porque aqui nós falamos 100% do Espírito. Aqui é a evolução do ser espiritual. A matéria é outra coisa. Você quer ficar na matéria aí, na bagunça, na farra, na bebida, nas drogas, nos vícios e tal, problema seu. Aqui é diferente. Então é essa a diferença. Então quando a gente vê, eu principalmente presto atenção quando tem jovem, né? Tem jovem, às vezes minha neta vem aqui, a Luísa tem 17 anos, o meu neto já veio aqui com 21 anos, eu fico olhando e falo, que bom, porque o jovem, ele é o termômetro. Ele é o termômetro. Quando um jovem, 18, 15, 17, 16, vem gosta de vir na casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe, fazer um tratamento, é sinal que esse espírito que está ocupando esse corpo de jovem é mais velho que nós, espiritualmente. Então ele desenvolve isso muito mais fácil, e com certeza está colocando em si a responsabilidade da vida muito mais fácil do que nós colocamos na nossa juventude, com certeza, não é? Mas como Deus é sábio, Jesus Cristo, esse Espírito maravilhoso, Ele nos coloca sempre em situações renovadoras desses fatos evolutivos, sempre renovando. Você vai renascer na mesma família, no mesmo grupo e tal, e vai indo, até alcançar o que precisa. Então eu acho que muito importante isso, o nosso desenvolvimento, tanto o moral, na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo e tal, como também o desenvolvimento intelectual no estudo, não é? Porque a gente pode passar informações para as pessoas, amigos, conhecidos, pessoas da família, não é mesmo? Eu falo assim para as pessoas, eu falo para tanta gente, né? Faço palestra o ano inteiro em várias casas, muita gente escuta. Se eu conseguir trazer já está bom, apenas, não é? Outro dia aqui nessa casa, um rapaz veio falar comigo, falou, me recuperei aqui, e eu falei, puxa, fico muito feliz mesmo, porque é sinal que nós jogamos uma sementinha e brotou, não é? Não tem na parte do Evangelho, da semente, você joga e uma vai cair num terreno arenoso, o outro vai cair nas pedras, mas alguma sementinha vai cair na terra e vai brotar e vai nascer. Esse é o nosso intuito. Então, gente, acostumem-se a isso. Mas quando perder amigo por causa da doutrina espírita que está entrando no espiritismo, não se esqueça que aqui também tem muitos amigos para a gente fazer uma amizade muito boa, muito gostosa, principalmente numa casa que nem essa, que está aqui desde 1967 foi fundada esta casa, né? Então começou lá na Lapa e veio para cá, e eu cheguei aqui em 72, final de 72 eu cheguei aqui. Então eu acho que essa casa é abençoada. Os fundadores, as pessoas que eu conheci, tive o prazer enorme de conhecer pessoas maravilhosas que foram meus professores, pessoas que
E depois eu peguei esse legado e fiquei aqui dando curso. Quantos anos fiquei aqui? Fiquei 27 anos trabalhando aqui dando curso. Então era muito gratificante tudo isso, muito gratificante. Porque eu aprendi aqui e pude passar para outras pessoas, né? E através das palestras a gente faz, não considero um palestrante, considero um orador, um bate-papo. A gente convence muitas pessoas pela lógica, pelo amor, não é? Então esta casa é uma casa abençoada, é uma casa de luz, não é? Que tem lá suas divergências, mas a base fundamental, legal desta casa é o estudo da doutrina, sempre foi, e é maravilhoso. Não é por isso que não tem uma assistência social bem consistente, que não tem um departamento de divulgação muito consistente, muito legal, coisas novas, renovando. Hoje tem música, coisa que não podia no meu tempo, hoje está entrando, está fazendo. Então é bacana, é legal a gente fazer parte de tudo isso, né? O coral que o meu ilustre André Poeta faz aqui, se alguém quiser cantar, está a porta aberta, pode vir, tem ensaio, é gostoso, sai cantar em outros lugares, faz um relacionamento, faz amizade, para não ficar na solidão. Não é não, André? Então tá bom. Gente, muito, muito, muito obrigado pelos ouvidos de vocês. Obrigado pessoal do Instagram que está nos ouvindo. Perdoe aí algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente faz para descontrair, mas que o recado possa entrar no coração de vocês e não só na mente, tá? Bem no coração. Que Jesus abençoe a todos nós. Eu vou fazer aqui a prece de encerramento que o André me pediu e aí a gente termina, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar em nossa mente a figura de Jesus, o nosso mestre querido, pedir-lhe as vibrações bem rápidas aqui para todos os nossos irmãozinhos das ruas, que vivem nas ruas, né? Ainda hoje eu passei ali pela rua Gastão Vidigal, em frente ao Ceasa, quantos irmãos nossos jogados naquelas barracas, aqueles sacos plásticos, quanto sofrimento, gente, quanto sofrimento, pelo orgulho, pelo resgate de coisas do passado, não se sabe, mas também pouco importa para nós. As nossas vibrações de amor por todos esses nossos irmãos, que os amigos espirituais possam derramar bênçãos sobre todos, para que sintam um pequeno alívio desse sofrimento tão grande, não é? Também vibramos pelos nossos irmãozinhos que vivem encarcerados nas cadeias públicas, nas penitenciárias, na Fundação Casa, essa juventude, essa criançada, assim dizendo, já no mundo do crime. Que pena. Que o amor do Cristo Jesus possa estar com todos eles e que possam se refazer rapidamente, não perdendo tempo. Também vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos nos hospitais, pronto-socorros, casas de saúde, ou em seus lares, com problemas de saúde graves, ainda com o Covid, ainda com problemas tão sérios de câncer, de quanta gente a gente conhece, não é? Que tem um infarto, que tem um derrame, que estão sofrendo a consequência disso. Senhor, derrame suas bênçãos sobre todos eles, vós que sois o médico dos médicos, que possa auxiliar cada pessoa, cada ser, com a sua legião imensa de trabalhadores. É o nosso desejo, é o nosso amor exteriorizado no teu evangelho, nos seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, o Brasil, que possa voltar ao equilíbrio, que possamos realmente fazer parte dessa frase, pátria do evangelho, coração do mundo. Ajude-nos, Senhor. Que possam os políticos, no sentido geral, se conscientizarem disso tudo, não é? E que possamos ter o discernimento na hora de elegê-los, sim, procurar as pessoas melhores, para que o país melhore para os vulneráveis, principalmente, para as nossas crianças nas escolas, o que muito nos preocupa, não é? Para as viúvas, para os pensionistas, para as pessoas que precisam de verdade disso tudo. Vibramos muito amor por isso, Senhor. E agora vibramos pela paz do nosso planeta Terra. Que o Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, permita-nos que não tenhamos mais guerra. Não queremos, Senhor, que a nossa fé, que a nossa vibração possa ter a força suficiente para mudar a cabeça dos mal intencionados, esses homens que querem destruir o planeta.
Tira-os, Senhor, humildemente nós te pedimos, tira-os da nossa vida, da vida do planeta. O Senhor pode fazer isso, com amor, com muita dedicação, é o que nós desejamos. Vibramos, Senhor, por todos os nossos lares, onde levamos o pensamento nesse momento, que os amigos espirituais possam derramar bênçãos sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares que estão lá. Obrigado, Senhor, pela família tão maravilhosa que nós temos, o companheiro, a companheira, os filhos, os netos, pai, mãe, enfim, todos. Que Jesus abençoe grandemente a todos. E te pedimos, Senhor, que abençoe sempre os nossos propósitos dentro desta doutrina que nos esclarece e nos consola sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Gratidão eterna, Senhor, muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Nós queremos agradecer mais uma vez ao Palhares. O Palhares disse que trabalhou aqui muitos anos. Você trabalha aqui muitos anos, mas essa casa continua sendo sua, tenho certeza disso. E você é sempre, mas sempre muito bem-vindo aqui. E mais uma vez, obrigado por nos ajudar, Palhares. Gente, boa noite. Obrigado a todos. Uma boa noite de descanso. Fiquem com Deus. Pessoal do Instagram, muito obrigado. Boa noite.